Fala galera, bom estar com vocês aqui novamente para mais um vídeo, beleza? Então, continuação sobre análise combinatória. Falaremos hoje sobre árvore de conclusões e princípio fundamental da contagem. Se você está aqui pela primeira vez, te convido a estar deixando o seu like aí no vídeo caso você goste e se inscrevendo no canal, porque temos muitas novidades aí pela frente para surgir e se eu fosse você eu ficaria ligado aí. Valeu galera? Então olha só, para a gente começar a falar sobre análise combinatória, né, eu costumo dizer que esse tema aqui, né, que a gente chama de árvores de conclusões ou árvore de soluções e princípio fundamental da contagem, seria, vamos dizer que, na minha opinião, a parte mais importante da análise combinatória. Por quê? Porque é ela que sustenta todos os assuntos posteriores. Beleza? Então, se você conseguir entender bem essa parte aqui, você consegue ter subsídios para conseguir entender com mais perfeição os próximos assuntos. Né? Então, o meu modelo de tentar ensinar esse assunto é baseado em resolução de exemplos. Né? Eu vou fazer vários exemplos aqui para a gente conseguir entender cada uma dessas situações. Beleza? Então, vamos primeiramente aqui pensar num exemplo que a gente tente definir uma resposta sem ter um conhecimento prévio sobre análise combinatória. Né? A gente vai tentar resolver isso usando uma árvore de conclusões. Beleza? E às vezes, esse modelo de resolução ele é o mais prático. Beleza? Embora existam soluções, às vezes, de outras maneiras que facilita bastante a nossa resolução. Tá? Mas assim, às vezes você está no sanhaço ali tentando resolver, né? E não está conseguindo, né, fazer isso de acordo com a parte numérica da coisa. Você faz o quê? Usa uma árvore de conclusões. Tranquilo? Então olha só, suponha que uma lanchonete sirva 3 tipos de sanduíche, frango, carne e peixe, e 2 tipos de suco, morango e laranjas. Quantos são os possíveis lanches que podem ser pedidos formados por um sanduíche e um suco? Então, resumindo, a gente tem um cardápio, beleza? Que tenha 3 tipos de sanduíche e 2 tipos de suco. E eu quero saber de quantas maneiras eu posso fazer um pedido, beleza? Então, para resolver isso aqui, vamos pensar assim, ó. Eu vou colocar aqui numa coluna os tipos de sanduíche que eu tenho, que são de frango, de carne e peixe. Então, vou colocar aqui frango, beleza? Vou colocar aqui carne e vou colocar aqui peixe. E aqui eu vou colocar os tipos de suco que eu tenho, que é morango e laranja. Então, eu vou colocar aqui morango e laranja. Beleza? Agora, eu vou começar a pensar da seguinte forma. Se eu escolher, por exemplo, o sanduíche de frango, eu posso escolher o sanduíche de frango com suco de morango, ou o sanduíche de frango com suco de laranja. Então, aqui eu consigo perceber que eu formei 2 tipos de pedido. O frango com morango e o frango com laranja. Beleza? Agora, se eu por acaso escolher o sanduíche de carne, eu posso escolher comer sanduíche de carne com suco de morango ou com suco de laranja. Então eu formei mais 2 tipos aqui. Ou seja, carne com morango e carne com laranja. Agora, por último, eu posso escolher, por exemplo, né, o sanduíche de quê? O sanduíche de peixe. Eu posso comer sanduíche de peixe com o suco de morango ou com o suco de laranja. Então, formando aqui mais 2 tipos de pedido, que é o peixe com morango, com suco de morango, ou o sanduíche de peixe com suco de laranjas. Então, totalizando aqui, quantos tipos de pedido? 6 tipos de pedido. Beleza? Agora, e se fossem mais sanduíches e mais sucos? Beleza? Então, eu teria que ficar fazendo isso aqui várias vezes. Ou até mesmo se eu tivesse por exemplo, um sanduíche, um suco e uma sobremesa. Então, eu teria que ficar combinando essas situações aqui. Então, nem sempre, né, esse modelo aqui, que é o modelo pela árvore, ele se torna fácil, né? Mas ele é útil. Dependendo do tipo de situação que se tenha, ele é útil. Tá? Mas nem sempre ele é o mais prático.
Tá? Então, a partir disso aqui, a gente começa a definir o princípio fundamental da contagem, que a gente chama de PFC, princípio fundamental da contagem. Se a gente for perceber, olha o que fala o princípio fundamental da contagem. Deixa eu pegar aqui rapidinho. O princípio fundamental da contagem, ele fala isso aqui pra gente, ó. Ele fala, se há X maneiras, aqui apareceu madeiras, né, mas é maneiras. Se há X maneiras de se escolher, só um minutinho, se há X maneiras de se tomar uma decisão D1 e Y maneiras de se tomar uma decisão D2, então existirão X vezes Y maneiras de tomar a decisão 1 e 2 sucessivamente. O que ele quer dizer com isso? Que primeiramente você tem que ver quantas decisões você precisa tomar e depois quantas opções você tem para cada decisão e depois multiplicar esses dois, porque você vai precisar tanto de um quanto do outro. Então olha só, nesse mesmo exemplo aqui, o que a pessoa tem que fazer para escolher o lanche dela? Ela tem que fazer duas escolhas e escolher primeiramente um sanduíche, beleza? E depois escolher o quê? Um suco. Então, essas aqui são as duas decisões que ela tem. Agora, para a primeira decisão, quantas são as opções de sanduíche que ela tem? 3, que pode ser frango, carne ou peixe. Então, aqui ela tem 3 possibilidades. E para escolher o suco, são quantas? 2, porque pode ser morango ou laranja. Agora, para fazer o pedido dela, ela não precisa escolher o sanduíche e o suco, correto? Então, como ela precisa escolher o sanduíche e o suco, eu multiplico. Olha o macete. E multiplica. Então, fazendo aqui 3 vezes 2, vai dar quanto? 6 possibilidades, que foram exatamente as 6 possibilidades que nós encontramos descrevendo com a árvore de conclusões. Beleza? Então, galera, toda questão que tiver a ver com princípio fundamental da contagem, que você lê e perceber que você precisa fazer escolhas sucessivas, né? Você precisa tomar decisões e para cada decisão você tem uma quantidade de escolhas a fazer, isso é princípio fundamental da contagem. Então basta multiplicar os valores ali. Agora, mediante isso, agora que a gente já aprendeu, né, a fazer o diagrama da árvore aqui e entender previamente o princípio fundamental da contagem, o que a gente vai fazer? A gente vai começar agora a ver os exemplos, beleza? Então vou pegar mais um exemplo aqui e a partir daqui a gente vai começar a resolver os exercícios. Então olha só, o primeiro exemplo é o seguinte, só um minutinho, show. Vou só dar uma diminuída aqui. Esse assunto é um assunto bem interessante, vocês vão gostar. Então, olha só. Estão vendo aqui? A gente vai ter o seguinte. Com 5 homens e 5 mulheres, de quantas formas podemos formar casais compostos de homem e mulher? Beleza? Então, uma coisa importante da análise combinatória é você entender, né, ter como situação os seguintes quesitos aqui. Preste atenção. Antes de começar a resolver essa questão. A primeira dica que eu te dou é a seguinte: não acrescentar dados. Então isso é uma coisa importante. Você não acrescentar dados na questão te ajuda a resolver essa questão. A segunda situação é atacar as restrições. Ou seja, aquilo que for problema para a questão, a gente resolve primeiro. E a terceira situação aqui é a seguinte: é seguir o convencional. Seguir o convencional.
Beleza? Tranquilidade, galera? E por último, a quarta dica que eu te dou e última é o seguinte: você ser o protagonista. Se você for o protagonista, você vai ver que fica mais fácil. Como por exemplo, né, com 5 homens e 5 mulheres, de quantas formas podemos formar casais compostos de homem e mulher? Então, galera, quem vai ser a pessoa que vai estar organizando esses casais? Você, né? Então, nesse caso aqui, eu que sou a pessoa responsável por organizar esses casais. Então, para eu conseguir organizar um casal composto de homem e mulher, eu vejo que eu tenho que tomar 2 decisões. A primeira decisão, que é a decisão 1, é escolher um homem. E a segunda decisão, que é a decisão 2, é o quê? Escolher uma mulher. Beleza? Então, tendo aqui D1, que é escolher um homem, e D2, que é a segunda decisão, agora eu parto para as opções. Quantas opções de homens eu tenho? Eu tenho 5 homens. Então, aqui eu tenho 5 possibilidades. Agora, e D2, que é escolher mulher? Quantas opções de mulheres tem? 5. Então, aqui eu tenho também 5 possibilidades. Beleza? Só que para formar o casal que eu quero, eu preciso tanto de homem e mulher. Então, como eu tenho o E aqui, eu multiplico. Então, 5 vezes 5 é igual a 25. Então, existem, né, você tendo 5 homens e 5 mulheres, a gente consegue formar 25 casais. Ou seja, por que é isso? Eu posso pegar o primeiro homem e formar casal com qualquer uma das 5 mulheres. Pegar o segundo homem e formar casal com qualquer uma das 5 mulheres. E assim por diante até chegar no quinto homem. Então, com isso, chegamos a 25. Beleza? Então, o primeiro exemplo já foi. Agora, o segundo exemplo. O segundo exemplo é o seguinte. É um exemplo maneiro também. Dá uma diminuída aqui. Só um minutinho para poder ajustar aqui a tela. Show, agora acho que foi. Então vamos lá. O próximo exemplo fala o seguinte: dispondo de 3 cores, deseja-se pintar uma bandeira de 7 listas, de forma que as cores adjacentes, ou seja, as cores do lado, não sejam iguais. De quantas formas podemos executar essa tarefa? Então preste atenção. Se você fosse pintar, se você fosse a pessoa que fosse pintar essa bandeira, você começaria pintando essa bandeira por aqui? Ou por aqui? Até poderia, mas é uma coisa convencional? Isso? Não. O convencional é começar por onde? Por aqui. Por isso que eu coloquei, ó, seguir o convencional. Agora, olha só. Se eu começar a pintar essa bandeira aqui, né, eu disponho de quantas cores? De 3 cores apenas, para pintar uma bandeira com 7 listas. Então, vamos pensar assim. Quantas opções de cores se tem para pintar a primeira lista que está aqui? Quando eu olho para minha bandeja lá, eu vejo quantas cores? 3. Então, aqui eu tenho 3 possibilidades. Beleza? Agora, quando eu for pintar essa aqui, quando eu olho para minha bandeja, eu vejo 3 cores. Só que eu não escolhi uma para pintar aqui, então só sobrou 2 para aqui, porque não pode ser igual. Então aqui eu tenho 2 possibilidades. Beleza. E agora para pintar essa, quando eu olho para minha bandeja, eu vejo quantas cores aqui? Eu vejo 3 cores aqui. Só que uma eu já escolhi para pintar aqui, então sobrou quantas? 2. Quando eu olho para a bandeja, eu vejo 3, mas já escolhi para pintar aqui. Sobrou então 2, aqui 2, aqui 2 e aqui 2 também. Então, para pintar essa bandeira aqui, eu tenho que escolher essa aqui, e essa, e essa, e essa, e essa, e essa, e essa. Então, eu multiplico todo mundo. 3 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, aqui vai ser 6, ou seja,
3 vezes 64, isso aqui vai dar 180, 192 maneiras. 3 vezes 64, 192 maneiras. Ou seja, tem como pintar 192 bandeiras diferentes, tendo apenas essas 3 cores. Tranquilo? Então vamos continuar. Esse vídeo aqui é um pouco extenso, mas é importante que a gente está abordando aqui as principais situações. Agora, o próximo exemplo que nós temos aqui é o seguinte. Quantos números, só pegar aqui só um minutinho, poder pegar essa questão, esse exemplo. Então o próximo exemplo é o seguinte. Só pegar uma porrazinha aqui. Show. Quantos números de 3 algarismos podemos formar usando algarismos de 0 a 9? Então, olha só. Se eu quero formar números de 3 algarismos, eu tenho que fazer 3 escolhas, né? Ou seja, as escolhas que é para formar o número com 3 algarismos. Agora, vamos falar de possibilidades. Quantas são as possibilidades de números para colocar aqui, por exemplo? Então, se eu tenho algarismos de 0 a 9, eu teria 10 possibilidades. Mas aqui não pode ser 0, porque se aqui for 0, eu passo a ter números de 2 algarismos. Né? Porque ficaria 0,97, por exemplo. 0,97 é a mesma coisa que 97. Então aqui não pode ser 0. Então eu teria aqui apenas 9 possibilidades. Tranquilo? Agora, e para quê? Como ele não fala que são números distintos, o número que eu usei aqui eu posso usar aqui. Então eu tenho aqui então 10 possibilidades. Que eu posso usar números de 0 até 9. E aqui, 10 possibilidades também. Então, resolvendo isso aqui, 9 vezes 100, 900. Então, vão existir 900 números de 3 algarismos. Pegando aqui o próximo exemplo agora, nós vamos ter o seguinte. Vou diminuir aqui. A gente vai ter a seguinte situação. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar usando algarismos de 1 a 9? Então, se eu quero formar números de 3 algarismos, eu tenho que fazer 3 escolhas. Agora, não são algarismos distintos de 1 a 9? Então, quantas possibilidades eu tenho para cá? 9 possibilidades, porque são números de 1 a 9. Agora, se ele quer que seja distinto, a opção que você usou aqui não pode ser usada aqui. Então, para cá só sobraram quantas possibilidades? 8. Beleza? Então, se eu usei um número aqui e um número aqui, só sobrou quantos para cá? 7. Então, aqui resolvendo, 9 vezes 8 vezes 7, né? 9 vezes 8, 72. 72 vezes 7, isso aqui vai dar 14, vai 1, 49, 50. Então, 504 números. Tranquilo, galera? Então, aqui nós tivemos que ir diminuindo. Por que a gente teve que vir diminuindo essa situação aqui? Porque os números têm que ser distintos. Então, o número que eu usei anteriormente não pode ser usado, né, no número da frente. Agora, vamos lá. Um próximo exemplo que nós temos aqui é o seguinte. Percebe que eu estou trabalhando vários tipos de exemplos para você poder começar a ter recursos para conseguir resolver outras questões, inclusive. Beleza? Então vamos lá, vou pegar um vermelhinho aqui. É o seguinte, quantas placas de carro podemos formar sabendo que ela é composta de 3 letras e 4 algarismos? Então vamos lá. Então a placa de carro ela é formada por quantos símbolos? Por 7 símbolos. Eu tenho os 3 primeiros aqui que são letras e os 4 próximos que são números. Beleza? Então aqui nas letras nós temos aqui 26 opções, porque são as 26 letras do alfabeto, de A a Z. E aqui, já que são números, nós temos números de 0 a 9. Beleza? Agora, nas placas, os elementos podem se repetir, né? Então aqui pode ser, por exemplo, uma placa A, 0000. Então pode repetir os elementos.
Então, para aqui eu tenho 26 possibilidades. Como aqui eu posso usar o mesmo elemento que está aqui, eu tenho também 26 e aqui eu tenho 26. Agora aqui, como são os algarismos, eu tenho 10 aqui, 10, 10 e 10. Então, a resposta final para isso aqui é 26 elevado a 3 vezes 10 elevado a 4. Porque são muitas possibilidades. Beleza, galera? Agora, pegando um próximo exemplo aqui, e o último exemplo dessa bateria aqui de exercícios, né, de explicação sobre esse assunto, é essa questãozinha aqui. Ó. Dá uma diminuída aqui. Então, pegando aqui só mais uma canetinha aqui, pegando um verdinho, fala o seguinte: uma pessoa tem 5 blusas, 3 calças e 2 tênis. De quantas formas ela poderá se vestir usando uma blusa, uma calça e um tênis? Então, olha só, quando você lê essa questão, você percebe que uma pessoa, para escolher uma roupa, para poder se vestir, ela faz escolhas sucessivas, ela escolhe uma de cada vez, né? E ela faz, além de fazer escolhas sucessivas, ela também escolhe, ela vê o que ela vai escolher primeiro, né? Ou seja, alguém por acaso chega, quando vai sair de manhã, para ir para algum lugar, ou à tarde, abre o armário, fecha o olho, pega as roupas assim, e aqui vem blusa, tênis e calça, vai vestir? Não. Você abre o teu armário, escolhe uma blusa que você quer, depois você vê, dentre as opções de calça, tu escolhe uma calça, depois dentro das opções de tênis, você escolhe um tênis. Com isso, você formou um traje. Beleza? Então, aqui, nós temos que fazer o quê? 3 escolhas. Tá? Vou resolver aqui para ficar na mesma linha. Então, 3 escolhas. Escolher uma blusa, escolher uma calça e escolher um tênis. Beleza? Então, blusa tem-se 5 opções, calça tem 3 e tênis tem 2. Como para formar o traje, você precisa de blusa e calça e tênis. Então, multiplicando aqui, 5 vezes 3, 15 vezes 2, 30 possibilidades. Beleza, galera? Então, espero que essa aula tenha servido a vocês, que vocês tenham conseguido entender alguma coisa aí comigo, né? Continue aí acompanhando o canal, me ajuda aí dando os likes no vídeo, caso você goste, compartilhando e se inscrevendo no canal. Valeu, galera? Um grande abraço aí do professor Wagner e até o próximo vídeo.